Bom dia, ouvintes. Aqui é o seu radialista Daniel Silva e começa agora mais um programa IF Web. E logo de início vamos começar ouvindo o grande clássico da música brasileira, Meio-Dia, de Mastruz com Leite. Essa música que nós vamos fazer agora retrata a história do agricultor nordestino. E ela diz assim: escorro o suor do meio-dia, assobiando a melodia. Eu tento saciar com o gole da cabaça. Passa a sede, mas não passa o jejuar. Simbora, Mastruz com Leite! Bom, e como podemos ver, essa música ela traz conceitos que já conhecemos sobre o rural, o sertão em si. Porque quando se fala em sertão, normalmente vem esse conceito mais tradicional, que é erroneamente associado ao rural. Mas agora vamos com a entrevistada Mariana, que é a nutricionista do IF Baiano Campo Serrinha, falar um pouco sobre como essa cultura, como esse sertão, como o rural influencia na alimentação do pessoal do IF Baiano. Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou nutricionista do Campo Serrinha. Estou aqui há 4 anos nesse campus trabalhando com alimentação escolar. E aí, a proposta foi falar sobre desafios da alimentação escolar. Os desafios da alimentação escolar são inúmeros, né? Mas eu vou tentar aqui trazer alguns dos principais para a gente
poder pensar sobre eles, certo? O primeiro é convergir em um único instrumento, que no caso é o cardápio, no caso é o instrumento mais forte que a gente tem no nosso dia a dia para trabalhar a alimentação escolar. E aí a gente tem que convergir algumas questões no único instrumento, que na verdade o cardápio é um instrumento para trazer alimentos para uma população específica. No caso, são os estudantes do campus, né? E como os nossos estudantes têm perfis diferentes, a gente tem que trabalhar com cada perfil diferente. Porque durante o dia a gente trabalha com adolescentes, no almoço, no lanche a gente trabalha com o público mais velho, de adultos, que são os alunos de agropecuária, e à noite a gente trabalha com adultos com a faixa etária maior, né? A partir de desde jovens, que a gente chama de jovens e adultos, né? Então a gente alarga muito a faixa etária que a gente trabalha e a gente tem que atender esse público também, né? Com o jantar. Então, no único instrumento, a gente tem que trazer hábitos alimentares da população, respeitando a cultura, as tradições locais, a gente tem que estar sempre atento em relação a isso. Manter a variedade das preparações, porque se você utilizar as mesmas preparações todo dia, isso torna a alimentação monótona e pouco variada em relação a nutrientes, né? Atender as necessidades de cada faixa etária, porque, como eu falei, em cada horário a gente trabalha com um público diferente. Então, cada público tem necessidades nutricionais específicas. Então, a necessidade nutricional de um adolescente é diferente da necessidade nutricional de um adulto. Um adolescente requer mais uma demanda energética maior necessidade de proteína também, isso tem que ser considerado na hora que a gente faz o cardápio. A gente tem que atender também as preferências, porque tem muito a ver com os hábitos e com a cultura local. Atender também pessoas com necessidades específicas. No caso do nosso campus, a gente não tem pessoas com doenças específicas, mas tem campus que tem, que eu tenho contato com colegas de outro campus e ela tem que atender, apesar de a alimentação ser para a coletividade, a gente também tem que atender pessoas com necessidades específicas. Aqui, no caso, a gente atende com necessidades específicas não por questões de doença, mas por questões de preferência, são as questões religiosas que a gente tem que atender e questões de hábito, né, de opção alimentar, como os vegetarianos, a gente também tem que atender. Então, apesar de ser uma alimentação para a coletividade, a gente tem que atender essas especificidades. Além disso, a gente tenta também, nesse instrumento, incluir novas preparações, como instrumentos de educação alimentar e nutricional. Porque, apesar de não ser o hábito da população, quando você propõe novas preparações, você estimula novos hábitos. Isso também é um instrumento de educação alimentar e nutricional, né? E a gente testa o tempo todo. A gente vê a aceitação do público e vê se a gente mantém essa preparação ou não. Mas é sempre como forma de incentivo a novos hábitos alimentares saudáveis, que está ligado à educação nutricional, alimentar e nutricional. Além disso, a gente tem que convergir tudo isso em custo, porque a gente não tem grandes recursos para trabalhar com alimentação escolar, a gente tem um recurso restrito, porque a gente trabalha com recurso repassado do FNDE. Além disso, o campus complementa com assistência estudantil e com custeio do campus. E a gente tem que convergir tudo isso em um cardápio que seja viável economicamente para o campus, porque a gente está inserido num contexto econômico que a gente tem que estar adequado a ele. Então, tem que ser um cardápio de baixo custo, incluindo todas essas questões, certo? Além disso, na alimentação escolar, a gente tem que trabalhar com muita atenção em relação à higiene, às regras de higiene e vigilância sanitária, porque a gente está trabalhando com saúde coletiva, com a saúde da coletividade. Então, as regras de higiene e vigilância sanitária são extremamente importantes e a gente tem que adequar essas regras à nossa realidade, né? No Campus Serrinha, por exemplo, a gente tem uma dificuldade em relação ao funcionamento do refeitório, que hoje não funciona ainda, mas é uma pretensão da gente que funcione por questões de adequações nas regras de higiene e vigilância sanitária.
Então, a gente tem que fiscalizar essa manipulação desses alimentos para que a gente forneça alimentos seguros para a população que tá consumindo. Além disso, outro desafio que é importante na alimentação escolar é incluir a educação alimentar e nutricional no processo de ensino-aprendizagem. É uma busca incessante que a gente tem, que a gente inclua esse elemento no currículo escolar. Hoje a gente consegue trabalhar muito pouco por conta do horário restrito dos alunos, a carga horária alta, disciplina, mas a gente sabe que a educação alimentar e nutricional é fundamental, é um tema transversal e que é fundamental para a vida da formação, a formação integral desses alunos. Seria muito importante que ele tivesse inserido, mas a gente tem muita dificuldade de inseri-lo no contexto escolar. É um desafio que a gente tem, mas que a gente pretende também estar implementando essas práticas de educação alimentar e nutricional. Além disso, a gente tem outro desafio, que é universalizar o atendimento às questões nutricionais, questões de alimentação escolar, porque perpassa também por questões financeiras. Então, a gente tenta o tempo todo inserir novos grupos, né, nesse contexto. A gente sabe que a alimentação escolar é fundamental para o bom aprendizado e para o bom desenvolvimento dos estudantes. Então, é um desafio muito grande inserir todos aqueles que precisam da alimentação. Principalmente, a gente tem trabalhado muito para inserir aqueles que têm vulnerabilidade socioeconômica, para, pelo menos na escola, ter uma alimentação de qualidade, e aí isso inclui desde os estudantes de ensino básico até os estudantes de ensino superior. Então, é importante que nesse espaço eles tenham acesso a uma alimentação de qualidade. Então, é um desafio também inserir todos aqueles nesse contexto. Outra questão que a gente trouxe para conversar foi em relação aos hábitos alimentares, né, da população rural e urbana. A gente aqui trabalha com alimentação para a coletividade, então a gente tem que atender num único instrumento a alimentação tanto do rural quanto do urbano. A gente sabe aqui, eu não tenho dados específicos, mas a gente sabe o quanto a gente tem a presença de alunos da zona rural aqui no campus. Então, sempre que a gente acessa esses alunos, a gente procura trazer esses hábitos alimentares para convergir em um único instrumento. Uma diferença importante que eu percebo em relação aos alunos da zona urbana e a zona rural é que os alunos da zona rural eles têm preferência, no caso, para comida, né? Enquanto os alunos da zona urbana preferem mais sanduíches, comidas rápidas, comidas mais práticas. Os alunos da zona rural, eles trazem a preferência por comidas regionais, como ensopado de frango, cuscuz, né, as raízes. E já os alunos da zona urbana preferem mais ou patisarias, que são são preparações de padaria. E comidas típicas, né? Comida baiana, comida feijoada, são mais presentes nos alunos da zona urbana. Uma questão muito marcante, por exemplo, aqui na região, na minha experiência, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de trazer o peixe, apesar de ser um alimento saudável, não é o hábito da população, né? Nem urbana, nem rural. Principalmente a rural. É muito longe. Então, a gente incentiva como instrumento, na verdade, de educação alimentar e nutricional, porém, a gente tem dificuldade porque não é hábito da população. A gente tem que respeitar essas questões. Mas é basicamente isso. As preferências são diferentes. Só que no único instrumento a gente tem que convergir tudo isso. É muito interessante como Mariana nos traz toda essa percepção diferente
sobre como podemos perceber o rural no nosso campus, no IF Baiano Campus Serrinha. Podemos ver isso também nos pratos, como ela pode fazer nos pratos típicos da região. Isso se torna bastante interessante no ponto que paramos para observar o quão isso está enraizado nos nossos costumes e não percebemos. E, pegando esse ponto, vamos com a entrevistada Eliane para falar sobre como o rural se insere didaticamente no campus. Bem, analisando a partir do ensino, eu consigo perceber o rural aqui no campus Serrinha associado, em muitos casos, às disciplinas técnicas que compõem os cursos, e o curso específico de vocês, que é o de agroecologia, e associado justamente ao caráter do curso, né, ligado ao agrícola, às ciências agrárias. Então, eu percebo associado a essas disciplinas, e também a projetos de ensino, atividades interdisciplinares, que aí não ficam, de certo modo, restritos à parte técnica, a parte específica desse curso, mas que permite um link com outras disciplinas que não estão nesse eixo técnico, né? Além disso, outras noções que são desenvolvidas também aqui, alguns eventos, algumas palestras que trazem esse caráter, volta a essa questão do rural. As aulas práticas também que acontecem nas unidades educativas do campus, sejam aqui no campus ou em outros locais, mas trazem também essa abordagem. Então eu vejo muito nessas atividades acadêmicas, né, e muito voltado também à área técnica. Mas se a gente for olhar também a questão de não só ensino, mas pesquisa e extensão também, a gente nota outras possibilidades e outras formas onde o rural aparece, né? Seja levando do campus o que é produzido aqui para fora, seja trazendo dessas comunidades rurais para cá também, através desses projetos de pesquisa e de extensão. Bom, como a Eliane nos traz, podemos ver que o rural ele é muito mais do que podemos perceber. Ele não está somente nas matérias técnicas, ele está presente também na formação pessoal de cada indivíduo. E ele aparece também em eventos que majoritariamente no nosso campus são voltados para o âmbito rural. Isso traz uma percepção mais ampla da nossa realidade. E pegando carona com isso, vamos com o entrevistado Gessé Martins, do terceiro ano de agroecologia, falar sobre o seu estágio de pesquisa e extensão, que também é voltado para o âmbito rural. Olá, como já foi dito, meu nome é Gessé. Eu faço estágio no Sintraf, no sindicato aqui de Serrinha, e as práticas que eu venho tendo aqui no IF estão totalmente vinculados com aonde eu faço o estágio. Aqui já foi feito canteiros e já foi feito, assim como aqui no IF, já foi feito no estágio também, reformação de canteiros, já foi feito castração de animal, já fez poda. E assim, todo o conhecimento teórico que eu obtendo aqui, o que eu não tenho o que eu não coloco em prática aqui, eu coloco em prática no estágio. E vice-versa, tem coisas que eu aprendi lá no estágio que eu venho botando em prática tanto no estágio quanto aqui no instituto. Bom, como a Eliane nos trouxe, podemos observar também na fala de Gessé, torna-se evidente que os conhecimentos obtidos em prática e teoria no instituto se fazem presentes na nossa vida profissional como técnicos em agroecologia. E isso faz incentivar o IF Baiano a continuar com o seu magnífico projeto de pesquisa e extensão. E agora vamos com o professor do IF Baiano Campus Serrinha, Heron, que vai falar um pouco sobre essa dualidade entre o rural, o campus, e também relacionando com o livro Comunicação e Extensão de Paulo Freire. Boa tarde. Tem duas perspectivas para a gente pensar o rural do IF Baiano. Que aí eu
estou compreendendo o posicionamento de vocês em relação aos estudantes que são do IFE e têm uma origem do rural. A instituição ela tem um perfil agrícola e que alguns consideram como agroindustrial de forma mais geral, e esse é o nosso público de atuação. Os cursos que a gente oferta, tanto na área de agroecologia, agropecuária ou agroindústria, estabelece diretamente uma relação com o rural. Esses sujeitos que vêm do campo, eles trazem, em certa medida, saberes e experiências e práticas provenientes do seu contexto vivido, né? A gente, dentro da instituição, no processo pedagógico, precisa levar em consideração esses saberes, essas experiências desses estudantes num processo mais horizontalizado, no sentido de problematizar o que eles já têm de experiências, já têm de vivências, o que aparece e apresenta como problemas vividos e como isso pode potencializar o próprio processo de ensinar e aprender aqui dentro da instituição. Então, não é simplesmente as disciplinas técnicas ou as disciplinas do núcleo comum, né, que a gente chama de propedêuticas, transferir conhecimento descontextualizado da realidade desses estudantes, mas como a partir dessa realidade a gente pode potencializar a contextualização tanto nas disciplinas técnicas quanto nas disciplinas de ciências naturais, de exatas, ciências humanas, de modo geral, e linguagens também. Então, desde a educação física, passando pela geografia, pela biologia, pela língua portuguesa, até as disciplinas técnicas, a gente tem condições de estabelecer uma relação e uma contextualização com o vivido de cada um desses alunos que vem do campo. A fala do professor é muito interessante porque ele traz Paulo Freire como o grande pai da educação no Brasil, pondo em prática sua metodologia aqui no IFE Baiano. E ela se mostra bastante eficiente. Na fala de Heron, podemos observar traços da fala de Eliane, de Gessé, de todos os outros entrevistados. E, por falar em entrevistado, não poderia faltar a egressa Amanda Santiago. É com você, Amanda. Eu sou Amanda Santiago, egressa do IFE Baiano Campus Serrinha. Fui da turma de 2016 e sou técnica em agroecologia. O IFE Baiano veio para a Serrinha justamente para atender às necessidades não só deste município, mas de todo o território, os quais têm por base a agricultura familiar, né, que é fruto da ruralidade. E esse foi um dos motivos que influenciou a escolha dos cursos, os quais são voltados justamente para a vida no campo e a própria ruralidade. O IFE Baiano dispõe de projetos de extensão que unem a comunidade externa e a comunidade interna do campo para a realização de atividades. Dentro da instituição, através do LAPRUDES, que é um laboratório de políticas públicas, ruralidade e desenvolvimento territorial, existem as bandeiras de apoio a movimentos rurais. E sem contar que a própria teoria estudada em sala de aula, as práticas e as experiências dentro do campus vem intensificando cada vez mais essa ruralidade que existe dentro do campus. Desde a sua inauguração e até hoje em dia, né, muitos trabalhos foram desenvolvidos para atender e melhorar a vivência das pessoas que moram no rural. E é por isso que o IFE Baiano tem muita propriedade para falar de ruralidade. Bom, é muito bom poder ter esse retorno de estudantes que passaram o seu ensino médio técnico integrado no IFE Baiano. E realmente pode-se observar que no IFE Baiano você pode ver o rural em qualquer instante. Até quando você vai entrar na sala, você se bate com o LAPRUDES, que lá é onde fica o centro do rural no IFE Baiano. Porém, esse rural ele se espalha por todos os alunos. Até alunos que são de descendência urbana acabam pegando apego pelo rural. Mas isso vai ficar para o próximo programa. Então, fiquem com a música, sendo essa a última música do dia. Então,
Tchau, ouvintes. Obrigado pela sua participação no programa e até a próxima. Já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia